Olá, abençoados e abençoadas, bem-vindos a mais um programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Sejam muito bem-vindos, é um privilégio, espero que você aparte esse momentinho para tomar um cafezinho aqui junto comigo e dessa maneira podermos compartilhar esse assunto que nós temos para conversar no dia de hoje. Antes eu gostaria de pedir a você, se ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Se não está recebendo notificação, vá lá no sininho e desative. Depois ative novamente para você passar a receber nossas comunicações. Muito agradecido a todos os que colaboram comigo de uma ou de outra forma. E o assunto de hoje é um assunto que, na verdade, eu tenho muito cuidado na hora de falar. E pus o título: O que o apóstolo Paulo fala sobre o dízimo? Eu tenho certeza que esse assunto vai te interessar, porque você quer conhecer as coisas e andar corretamente. Tenho visto uma discussão, confesso que eu penso que é um pouco sem futuro por aí, pelos meios de internet a respeito desse assunto, porque nós estamos no pacto da graça, depois que Cristo ressuscitou, e no pacto da graça não há obrigações, assim como havia no pacto da lei. Então, eu noto que muitas pessoas confundem obrigações e falam aleatoriamente, e confundem obrigações com responsabilidade, né? Ou seja, o pacto da lei tinha ônus e bônus, e o pacto da graça também. O pacto da graça tem ônus e bônus. Aqui, no pacto da graça, só existe uma coisa que é de graça, que é gratuita, que é a justificação do teu espírito, conforme está em Romanos, capítulo 5. Cristo justificou gratuitamente os seus filhos. Agora, porque estamos no pacto da graça, não significa que devemos desprezar todas as coisas, mas significa que devemos compreender corretamente todos os assuntos. E o assunto dízimo, ou contribuição, ou semeadura, como você queira chamar, né? É um assunto, como já disse, insisto, muito delicado de se falar. Se você pegar qualquer palestra minha, publicada aqui no nosso canal no YouTube, ou no nosso Facebook, ou no Instagram, você vai ver que eu evito usar a palavra dízimo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele evitou usar a palavra dízimo, mas ele não evitou de falar na responsabilidade na hora de contribuir. É isso que eu quero passar para você com o programa Café e Palavra de hoje. Bom, e nós temos aqui um contexto, e o contexto está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 1 em diante. Eu gostaria que você lesse aí na tua casa, ou que separasse um momento e que pudesse esquadrinhar esse assunto através da leitura desse capítulo. Eu vou citar aqui alguns versos, eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1. O contexto dessa explanação aqui do apóstolo Paulo ele diz que ele tem o direito de ser sustentado em seu ministério, ter o direito, vamos dizer nas nossas palavras, de viver do ministério. E basicamente isso aqui está no verso 18, 1 Coríntios capítulo 9, verso 18, o apóstolo Paulo diz que o galardão dele é pregar o evangelho gratuitamente àqueles ali, os quais se colocavam a ouvi-lo, né? E creio que faziam muitas perguntas ao apóstolo Paulo, e ele separava seu tempo e ensinava gratuitamente, compartilhava o evangelho gratuitamente. Mas ele diz assim, vírgula, para não abusar do meu direito. Então, quando ele diz para não abusar do meu direito, do direito que eu tenho no Evangelho, ele está dizendo, olha, eu tenho direito de vocês me sustentarem com a sua semente, nesse caso com suas ofertas, com suas contribuições, para não usar a palavra dízimo. Tá bom, vamos deixar a palavra quieta, o que importa é a atitude. E então, o apóstolo Paulo, em outro lugar, aos Coríntios, ele diz assim, será que não é justo
que nós semeamos em suas vidas coisas espirituais e colhamos de vós as coisas materiais, ele está falando do seu sustento para bom entendedor, né? Você é um bom entendedor. Então, o que eu quero dizer com isso é que o apóstolo Paulo nunca, com letras maiúsculas, nunca disse que era contra a contribuição da igreja. Talvez ele não tenha usado a palavra dízimo, mas ele nunca disse que era contra, né? Ele disse que preferia aos coríntios. Eu vou te mostrar outro texto que ele prefere outra coisa. Preferia viver não sendo mantido. Por que Paulo diz aos coríntios que preferia viver não sendo mantido? Vamos ver já numa comparação bacana que a gente vai fazer aqui. Se você prestar atenção, vamos falar das preferências do apóstolo Paulo aos coríntios. Ele também disse que ele preferia viver sem mulher. Ele tinha umas preferências aos coríntios. Ele dizia, prefiro viver sem mulher. E ele diz assim, e nisso eu dou minha opinião, não o Senhor, diz ele. Aquele que está solteiro, seria bom que não casasse. É uma opinião dele, mas ele não disse que ele era contra o casamento. Porque logo depois ele diz, mas se você não aguenta viver sozinho, melhor se casar. Entendeu? Então, uma coisa é aquilo que o apóstolo Paulo prefere, outra coisa é aquilo que ele é contra. E ele prefere aos coríntios trabalhar e ser construtor. Paulo era construtor naquela época, era auxiliar de pedreiro. Estou brincando. Paulo fazia tendas, né? Porque era um ofício que ele tinha. E dali ele ganhava o seu sustento. Aos coríntios, ele falava assim. E por que ele falava assim aos coríntios? Já vamos ver. E também ele dizia aos coríntios, eu prefiro viver sozinho, porque o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Então, abençoado. Primeiro, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção e chamar você ao bom senso. Uma coisa é aquilo que o apóstolo Paulo é contra. Outra coisa é aquilo que ele prefere, né, humanamente falando. Isso ele falou aos coríntios. Agora, se você pegar a carta aos Filipenses, e eu peço que você anote esse verso, carta aos Filipenses do apóstolo Paulo, capítulo 4, do verso 10 em diante. Beber aqui o meu café, se não esfria, né? Afinal de contas, o programa é Café e Palavra, com Pedro Kelly. Um programa diferente, bem descontraído. Em Filipenses capítulo 4, verso 10, você vai notar que o apóstolo Paulo, ele já fala diferente daquilo que ele falou para o grupo daquela outra região lá dos coríntios, né? Então, aqui Paulo, ele diz aos filipenses, ele agradece por enviarem a semente através de um colaborador chamado Epafrodito, porque Paulo diz assim, muito me alegra que vocês tenham participado comigo em minhas necessidades. Então o apóstolo Paulo tinha necessidades, é claro, ele tinha necessidade, ele tinha que viver normal, tinha que vestir, tinha que morar, tinha que viajar, tinha que dar suas palestras, e para isso ele tinha necessidades, ele tinha que se manter bem alimentado, talvez, e ele certamente não tinha muito tempo para fazer construções, ou para se meter no emprego secular, no emprego comum do dia a dia, porque isso iria absorver todo o seu tempo e em lugar de estar se dedicando ao seu chamado, ele teria que trabalhar para poder receber o seu salário, porque a igreja era contra a contribuição. Aos Filipenses ele diz, poxa, muito obrigado, no princípio do Evangelho, vocês se associaram comigo enviando uma e outra vez a sua semente. Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele não era contra a igreja semear. Não era contra. Ele falava aos coríntios que preferia trabalhar, porque ali aquele povo era um povo de duro entendimento, não era um povo que gostava de ouvir o programa de rádio do apóstolo Paulo, gostava de aprender com o apóstolo Paulo, gostava de fazer perguntas no WhatsApp do apóstolo Paulo, gostava de que o apóstolo Paulo respondesse suas perguntas mais rapidamente possível, mas na hora de contribuir, eles perguntavam assim para o apóstolo Paulo, aí na tua congregação tem que pagar dízimo, apóstolo Paulo? Então o apóstolo Paulo dizia, olha, eu prefiro trabalhar e ser sustentado para que vocês
não me acusem de estar me aproveitando das suas contribuições, apesar de ter direito a isso. Esse é o contexto de 1 Coríntios capítulo 9, do verso 1 em diante. Lá eu citei aqui um exemplo sobre o casamento, que Paulo preferia estar sozinho, não te disse o verso. Está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 8. Aos solteiros e viúvos digo que seria melhor que estivessem sozinhos como eu vivo. Caso não aguente, é melhor se casar. Então aqui está de novo o que Paulo prefere e o que tem direito. Ele tinha direito a levar com ele uma mulher. Ele dizia assim: acaso só eu e Barnabé não podemos levar conosco, estar acompanhado de uma mulher irmã no ministério, e pagar passagem, pagar o hotel, pagar as despesas, como os demais fazem? Diz o apóstolo Paulo nesse contexto. Então, abençoado, por favor, gostaria que você, a partir de hoje, separasse bem isso aí. O que o apóstolo Paulo prefere e o que o apóstolo Paulo tem direito, diz que tem direito. Então, nunca diga que Paulo era contra o dízimo, que o dízimo em graça está errado, porque na graça não tem dízimo, né? Eu não sei se você vai chamar de dízimo, de trízimo, de centésimo, de oferta, de semente, de colaboração, de contribuição, de mensalidade. Eu não sei do que você vai chamar. O que você não pode é deixar de plantar. E é para isso que eu estou falando com você no programa de hoje. Se você olhar uma outra instrução do apóstolo Paulo em primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, né, 1 Timóteo capítulo 5, no verso 18, ele diz que aquele que trabalha tem direito de colher daquela horta onde ele está plantando, em outras palavras, né? Então, esse é um assunto delicado que normalmente eu evito falar, mas dessa vez eu decidi fazer esse programa Café e Palavra aqui com essa explanação para que você julgue. No Ministério Reconciliados com Cristo existem dizimistas, né? Eu sou a favor dessa contribuição. Claro que eu sou. Por quê? Porque esse é o meu salário. Eu semeio na vida das pessoas as coisas espirituais e colho das pessoas as suas contribuições para que essa palavra corra, para que eu esteja com tempo para me dedicar a atender toda essa engrenagem grandíssima que é o Ministério Reconciliados com Cristo, que está crescendo cada vez mais e alcançando pessoas em muitos lugares. Então, sobre essa forma de semear, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 9, 6, se não me parece, estou aqui com a Bíblia, deixa eu confirmar aqui, ele diz assim, exatamente, 2 Coríntios 9, 6, aquele que semeia pouco, esse aí vai colher pouco, e aquele que semeia em abundância, vai colher em abundância. Então, nunca diga que o apóstolo Paulo era contra a semente. Nunca diga que o apóstolo Paulo, que no tempo dele era saco de arroz, saco de batata, saco de feijão, uma vaca, ou um boi, ou um bezerro, ou um pombo, porque isso não era assim, abençoado. Agora, é bem verdade que tem pessoas que se agarram nesse entendimento equivocado para não semearem. E a esses eu digo assim, você não é obrigado a semear. Porque eu digo que a colheita é obrigatória, a semente não. Me entendeu? A grandeza dessa frase? A colheita é obrigatória, você vai colher. Agora, a semente, você não é obrigado a semear. Ora, se a colheita é resultado da semente, você vai colher o que você semear, né? Então a colheita ela é obrigatória no sentido de que ela virá, ou não. Depende daquilo que você semear, ou não. Você nunca pode dizer que o apóstolo Paulo era contra o dízimo. E você nunca pode dizer que na graça não tem dízimo. Isso é um entendimento totalmente equivocado. O entendimento daquelas pessoas que não se apegam nas revelações, não querem saber da sua posição em Cristo, elas querem saber se o ministério tal
está falando ou não sobre dízimo, e isso, abençoado, isso é muito individual, muito particular. Como eu disse, aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, nós temos sim dizimistas, tem pessoas que semeiam aqui muito mais do que 10%. E se você for olhar a vida dessas pessoas, você vai ver que a vida delas está muito além do que a vida de muitos outros que são contra e ficam nessa discussão boba. Aí, então, o que que o apóstolo Paulo fala sobre o dízimo? Lá em Hebreus 7, ele fala a palavra dízimo, mas eu não quero entrar nesse assunto aí hoje, deixemos isso para um outro dia. Hoje eu gostaria que você estivesse atento a esse contexto. 1 Coríntios capítulo 9, ele fala que age de uma maneira naquele lugar ali. E lá os filipenses, ele já age de uma outra maneira. Mostra uma igreja menina, imatura, criança em Cristo, e mostra uma outra congregação mais madura, aquela congregação em que você pode ouvir a música que você gosta, tomar a bebida que você gosta, ser mais você como você gosta, sem alusão ao nosso programa matutino, né? Então, em outro lugar, o apóstolo Paulo talvez tivesse que aparecer somente de calça comprida e de gravata. E talvez aos filipenses ele pudesse andar de bermuda, mesmo que estivesse fazendo 40 graus, ele teria que, em alguns lugares, se apresentar de terno, porque senão não pode pegar o microfone porque não está de gravata. Esses eram os coríntios. Então, a esses, o apóstolo Paulo se reservou no direito de, bom, para não causar discussão e não causar prejuízo à pregação do evangelho, eu vou arrumar um bico aqui, um trabalho por enquanto, porque eu não vou ficar aqui o tempo todo. Depois eu vou lá para os filipenses e lá eu sei que o meu sustento vai ser enviado por aquela igreja. Era isso que ele estava falando. Ele nunca disse que era contra. E se você tem bom senso, você sabe que a tua contribuição ela é necessária. Por dois motivos. Primeiro de tudo, para você colher. E o segundo de tudo, para que o ministério ande. E nesse caso eu estou falando de qualquer ministério. A tua contribuição lá no ministério que você vai é importante para aquele ministério e para aquele líder lá. Se você se sente bem lá, se você sente que você está sendo alimentado ali, que ali tem uma pessoa digna de receber a tua semente, plante essa semente lá e você vai ver o retorno na tua vida. Quero dedicar o programa de hoje ao meu irmão amado Maviael, que é um dos nossos colaboradores reconciliados com Cristo lá na Rocinha, né? Ele me mandou aqui um tema parecido com esse, da onde eu pude estudar e fazer aqui esse comentário de hoje. Mavi, muito obrigado por colaborar comigo e a todos vocês que têm colaborado comigo, muito agradecido por tudo. Compartilhe o nosso link, envie tua semente por esse Pix que está aparecendo aqui, ó, aqui na tela nesse momento. Eu declaro na tua vida aquilo que está em 2 Coríntios 9:6. Eu não posso declarar diferente, porque a gente tem que declarar o que está escrito. E o que está escrito é que aquele que semeia em abundância colherá. Esse foi o programa Café e Palavra de hoje. Muito agradecido e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau.